O Prêmio Nobel de Química de 1918 é provavelmente o prêmio Nobel mais importante já concedido. Foi concedido ao cientista alemão Fritz Haber por resolver um dos maiores problemas que a humanidade já enfrentou. Sua invenção é diretamente responsável pelas vidas de 4 bilhões de pessoas hoje. Mas quando ele recebeu seu prêmio, muitos de seus colegas se recusaram a comparecer. 2 outros ganhadores do Nobel recusaram seus prêmios em protesto, e o New York Times publicou um artigo crítico sobre ele. Ele é simultaneamente um dos cientistas mais impactantes e trágicos de todos os tempos. Talvez mais do que qualquer outra pessoa, ele moldou o mundo em que vivemos hoje. Se você é um cidadão americano e encontra uma ilha com muito cocô de pássaro, bem, então você pode reivindicar essa ilha para os Estados Unidos e os Estados Unidos te apoiarão. O presidente está autorizado a enviar a Marinha e o Exército para defender sua recém-descoberta ilha coberta de cocô. Atualmente, existem 10 ilhas americanas que foram reivindicadas desta maneira. E mesmo que a lei que tornou isso possível tenha sido aprovada em 1856, ela ainda está em vigor até hoje. Então, por que as pessoas queriam tanto ilhas cobertas de fezes? Há dezenas de ilhas próximas à costa peruana onde milhões de aves marinhas se agrupam para reproduzir. E as águas perto da ilha estão cheias de peixes. E esses milhões de pássaros comem os peixes e depois eles defecam. Muito! Como a região é quente e seca, essas fezes se solidificam e se acumulam ao longo de milênios. Existem penhascos de fezes de pássaros com 30 metros ou 100 pés de altura. Tecnicamente, as fezes de pássaros são chamadas de guano, e em meados do século XIX, sua comercialização era um grande negócio. O preço chegou a subir para $76 por libra, o que significa que você poderia trocar 4 libras de guano por 1 libra de ouro. Então, por que havia uma grande demanda por fezes de pássaros? Bem, para responder a isso, temos que olhar para dentro do corpo humano. A maior parte da massa corporal é composta por oxigênio, carbono e hidrogênio. Mas o quarto elemento mais comum é o nitrogênio. O nitrogênio faz parte dos aminoácidos que formam as proteínas. Componente da hemoglobina, que transporta oxigênio nas células vermelhas sanguíneas. É um componente central do DNA e do RNA. O nitrogênio é essencial para toda a vida na Terra. Obtemos nosso nitrogênio comendo plantas ou animais que comeram plantas. E as plantas obtêm seu nitrogênio do solo. O problema é que, se você cultiva o mesmo solo ano após ano, você colhe o nitrogênio dele. E, por fim, falta nitrogênio para o desenvolvimento saudável das plantas. A falta de clorofila prejudica a fotossíntese e o crescimento dessas plantas. As folhas ficam amarelas e mais suscetíveis a pragas e doenças. Para os agricultores, a deficiência de nitrogênio resulta em menores rendimentos. A maneira de corrigir isso é adicionando nitrogênio de volta ao solo, e é aí que entra o guano de pássaro. O guano tem até 20% de nitrogênio. Há séculos, os agricultores incas notaram que adicionar guano ao solo fazia as plantações crescerem mais. Isso permitiu que cultivassem alimentos em locais antes não cultiváveis, expandindo seu império. Os ricos depósitos de fezes de pássaros da América do Sul chamaram a atenção do resto do mundo. Em 1865, a Espanha entrou em guerra contra suas ex-colônias do Peru, Chile, Equador e Bolívia pelo controle de suas ilhas carregadas de guano. Mas tal era o apetite do mundo por nitrogênio que, em 1872, o guano estava se esgotando e o Peru proibiu mais exportações. O mundo precisaria de outra maneira de obter sua dose de nitrogênio. Isso era uma crise.
William Crookes, um químico britânico, fez uma profecia terrível em 1898. Com o crescimento da população mundial e a diminuição dos suprimentos de nitrogênio, ele disse: "Estamos em perigo mortal de não ter o suficiente para comer." Ele argumentou que, em menos de 30 anos, pessoas em todo o mundo estarão morrendo de fome. Mas ele também propôs uma solução. É o químico que deve vir ao resgate. É através do laboratório que a fome pode finalmente ser transformada em abundância. Porque aqui está a questão. Nitrogênio não é raro, é comum. 78% do ar é nitrogênio, mas está em uma forma que plantas e animais não podem usar. 2 átomos de nitrogênio ligados por uma tripla ligação. Essa ligação é uma das mais fortes na natureza. A força de uma ligação química é medida pela energia necessária para quebrá-la. Então, para separar 2 átomos de cloro, por exemplo, seria necessário 2,5 elétron-volts. Para separar 2 carbonos é necessário 3,8 eV. 2 oxigênios, 5,2 eV. Mas para separar 2 átomos de nitrogênio são necessários 9,8 elétron-volts, uma quantidade tremenda de energia. Há 2 processos naturais que realizam essa tarefa. O raio libera tanta energia que quebra o N2 em átomos individuais de nitrogênio. Eles então reagem rapidamente para formar óxidos de nitrogênio. Essas moléculas permanecem na atmosfera até reagirem com gotículas de água nas nuvens e caírem no chão na chuva. Algumas bactérias do solo também podem quebrar a ligação N2, usando uma enorme quantidade de energia para isso. Eles fornecem nitrogênio para as plantas. Mas as bactérias só repõem o nitrogênio lentamente, e não há raios suficientes para produzir compostos de nitrogênio em escala. Então os químicos tentaram. Em 1811, Georg Hildebrandt misturou nitrogênio e hidrogênio em um frasco selado, tentando fazer amônia, uma das moléculas que contém nitrogênio encontradas no guano. Quando isso não funcionou, ele submergiu o frasco 300 metros debaixo d'água para aumentar a pressão. Isso também não funcionou, mas ele estava no caminho certo. Nas décadas seguintes, versões mais sofisticadas desses experimentos foram conduzidas. Todos eles falharam. Quando Fritz Haber se interessou por esse problema em 1904, ele estava se juntando a uma longa linha de químicos fracassados. Ele tinha 36 anos e trabalhava como acadêmico de baixo nível na Universidade de Karlsruhe. Ele também era um novo pai, com um menino de 2 anos chamado Hermann e uma esposa, Clara, que foi uma das primeiras mulheres a obter um doutorado em química. Movido pelo orgulho e competição com outro cientista, Haber passou 5 anos no problema. Sua ideia era combinar nitrogênio e hidrogênio não apenas em alta pressão, mas também em alta temperatura e na presença de um catalisador, algo que reduz a quantidade de energia necessária para dividir o nitrogênio diatômico. Para isso, novos aparelhos experimentais tiveram que ser inventados. Haber trabalhou incansavelmente no projeto, construindo equipamentos que toleravam temperaturas e pressões cada vez mais altas. Ele também teve sorte. Na época, ele estava trabalhando como consultor técnico para um fabricante de lâmpadas. Então, ele tinha acesso a muitos materiais realmente difíceis de encontrar, como o elemento ósmio. O ósmio é raro. Em seu tempo, existia apenas cerca de 100 kg do metal refinado. Mas a empresa em que ele trabalhava estava testando o uso do material para filamentos em suas lâmpadas, então detinham a maior parte do suprimento mundial. Haber suspeitou que poderia ser o catalisador ideal e levou uma amostra para seu laboratório. E lá, na terceira semana de março de 1909, Haber colocou sua folha de ósmio na câmara de pressão e então pressurizou e aqueceu o nitrogênio e o hidrogênio a 200 atmosferas e 500 graus Celsius. Sob essas condições, as ligações triplas se romperam e o nitrogênio reagiu com o hidrogênio. Do total da mistura de gás, 6% se transformou em amônia. Quando o gás foi resfriado, 1 mililitro de amônia gotejou do final de um tubo estreito para um becker.
Um Haber exultante correu de um laboratório para outro, gritando: "Venham ver! Tem amônia!" A maior empresa química da Alemanha, BASF, comercializou o processo de Haber. Dentro de 4 anos, eles abriram uma fábrica em Oppau, produzindo 5 toneladas de amônia por dia. As pessoas falavam em fazer pão do ar. Com o fertilizante deste processo industrial, na mesma parcela de terra, os agricultores conseguiram produzir 4 vezes mais alimentos. E como resultado, a população da Terra quadruplicou. Há uma boa chance de você dever sua vida à invenção de Haber. A Terra suporta hoje 4 bilhões de pessoas a mais do que poderia sem o fertilizante de nitrogênio. Na verdade, cerca de 50% dos átomos de nitrogênio em seu corpo vieram do processo Haber. A invenção tornou Fritz Haber um homem rico. Ele recebeu uma promoção, tornando-se o diretor fundador do Instituto Kaiser Wilhelm de Físico-Química em Berlim. Ele também fez amizade com alguns dos melhores cientistas de sua época, incluindo Max Planck, Max Born, Albert Einstein. Após separar-se da primeira esposa em 1914, Einstein pernoitou na residência de Haber. Mas se Haber era tão bem considerado, por que foi rejeitado pelos colegas quando ganhou o Prêmio Nobel? Bem, tudo se resume ao que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra estourou, Haber se voluntariou para o serviço militar. Ao contrário do pacifista Einstein, que renunciou à guerra, Haber era um patriota. Ele queria usar sua expertise para ajudar seu país. Poucos meses após o início da guerra, o exército alemão já estava com escassez de pólvora e explosivos. O nitrato de amônio, além de ser um excelente fertilizante, também é um explosivo. Basta ver o ocorrido em Beirute, em agosto de 2020. Um armazém contendo quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio pegou fogo. E no calor extremo, o fertilizante detonou. A explosão, que pôde ser ouvida a centenas de quilômetros de distância, matou pelo menos 217 pessoas e feriu milhares de outras. Sismômetros registraram um terremoto artificial medindo 3,3 na escala Richter. Esta é apenas uma das muitas explosões envolvendo fertilizantes. A fábrica de Oppau, onde o processo de Haber foi colocado em prática pela primeira vez, também explodiria em 1921. E a razão é o nitrogênio. Já vimos que é necessário uma quantidade tremenda de energia para quebrar a tripla ligação do nitrogênio. Mas o outro lado dessa moeda é que quando 2 átomos de nitrogênio se juntam e formam essa ligação, uma enorme quantidade de energia é liberada. As explosões de pólvora, TNT, nitroglicerina e nitrato de amônia formam todos gás nitrogênio diatômico como um produto. E a formação dessa ligação tripla é de onde esses produtos químicos derivam grande parte de sua energia explosiva. Haber fez lobby para converter as fábricas que usavam seu processo para fazer amônia para fertilizantes para criar nitrato para explosivos em vez disso. Seus superiores acreditavam que tal conversão seria impossível, mas Haber persistiu, e logo seu processo químico estava no coração da máquina de guerra alemã, de pão do ar para bombas do ar. Mas Haber acreditava que a química poderia fazer uma contribuição ainda maior para a guerra. Em dezembro de 1914, ele testemunhou um teste de armas químicas. Ele não ficou impressionado. Haber acreditava que poderia fazer melhor. Ele se propôs a criar um gás que era mortal em baixas concentrações e mais pesado que o ar, para que ele afundasse nas trincheiras inimigas. Projéteis carregando armas químicas foram proibidos, pelo menos em teoria, pela Convenção de Haia de 1899, mas na prática, após o início da guerra, Alemanha, França e Grã-Bretanha experimentaram armas químicas. Haber transformou sua ala do instituto em um laboratório de armas químicas. E após apenas alguns meses de trabalho, ele se concentrou no gás cloro. O funcionário Otto Hahn manifestou desconforto em relação à nova arma.
Aber disse a ele: inúmeras vidas humanas seriam salvas se a guerra pudesse ser encerrada mais rapidamente desta maneira. Às 6 da tarde do dia 22 de abril, com o vento soprando em direção às trincheiras aliadas, as tropas alemãs liberaram 168 toneladas de cloro de mais de 5.000 cilindros de gás. A parede de gás avançou pelo campo de batalha. Como o gás cloro é 2,5 vezes mais pesado que o ar, ele se depositou nas trincheiras dos soldados aliados. Qualquer soldado que inalou uma lufada do gás sofreu uma morte terrível. O cloro irrita tão violentamente o revestimento mucoso dos pulmões que eles se enchem de líquido. Os soldados efetivamente se afogaram em terra seca. Mais de 5.000 soldados aliados morreram assim no primeiro ataque. Aber foi promovido ao posto de capitão. Aber passou o resto da guerra dirigindo seu instituto, pesquisando armas químicas, máscaras de gás e pesticidas. Em 1917, o instituto empregava 1.500 pessoas, incluindo 150 cientistas. Era como um mini projeto Manhattan, mas para armas químicas. No total, 100.000 soldados foram mortos por armas químicas na Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha se rendeu, Haber ficou devastado. O dinheiro que ganhou com a patente de amônia foi perdido devido à hiperinflação. Na tentativa de pagar a esmagadora dívida de guerra da Alemanha, ele tentou destilar ouro da água do mar, mas o projeto foi inútil. Em 1933, os nazistas assumiram o poder e aprovaram uma lei determinando a demissão de todos os funcionários públicos judeus, incluindo cientistas. Aber era judeu, mas nunca praticou a religião. No entanto, seu serviço militar o isentou da lei, mas ele renunciou ao seu cargo de diretor em solidariedade a todos os cientistas judeus que trabalhavam no instituto. No ano seguinte, em um quarto de hotel em Basel, Suíça, ele morreu de insuficiência cardíaca. Logo após a Primeira Guerra Mundial, o Instituto de Haber criou um inseticida com cianeto. Ele tinha um odor quase indetectável, então eles misturaram um produto químico de cheiro fétido para alertar as pessoas sobre o perigo. O gás resultante foi chamado de Zyklon B. Uma década após a morte de Haber, os nazistas solicitaram que os químicos removessem o componente de cheiro fétido, e essa forma de Zyklon B, o produto químico desenvolvido no Instituto de Haber, foi então usada para perpetrar o Holocausto. Pensando nessa história, seria fácil pintar Haber como um vilão ou como um herói, inventando o processo usado para alimentar metade do mundo. Mas outra abordagem é considerá-lo irrelevante para a história maior, porque alguém mais teria descoberto uma maneira de processar nitrogênio do ar e outros cientistas estavam desenvolvendo armas químicas. Ao longo dos últimos séculos, a ciência e a tecnologia melhoraram nossas vidas imensuravelmente, mas também nos deram maneiras cada vez maiores de nos destruir. Seria ótimo acreditar que poderíamos pedir aos cientistas para trabalhar apenas em problemas benéficos para a humanidade. Mas a realidade é que cada pedaço de informação é uma potencial espada de dois gumes. Você não sabe o resultado de sua pesquisa ou como ela pode ser usada posteriormente. O nitrato de amônio é tanto um fertilizante quanto um explosivo. Então, a verdadeira questão é: como continuamos aumentando nosso conhecimento e controle do mundo natural sem nos destruir e a tudo mais neste planeta no processo?